Olha, os produtores eles estão sujeitos a intempéries da natureza, considerando que aquilo que mantém a sua lavoura é como uma indústria a céu aberto. E aí nós vamos tratar de problemas dessas intempéries e o crédito rural. E para isso eu vou falar com Heráclito, que está aqui com a gente. Heráclito, boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Heráclito é consultor do agronegócio. Nós estamos vendo aí alguns lugares com enchente no Brasil, outros lugares com seca. Inclusive o da seca está assim, foi terrível. Teve lugares que a gente recebeu vídeos aqui no sul do país e que foi lá destruir a área de soja para tentar um plantio, não é replantio. Plantio da cultura sucessiva para ver se salva alguma coisa ali, mas também não tem perspectivas boas de índices pluviométricos. Eu já recebi aqui, mostrei aqui no Sucesso no Campo na semana passada, na área do café, que a perspectiva era de 85 sacas e deve colher 85. Tá? O cafezal está bonito hoje, mas foi por causa da estiagem que não teve pegamento de florada. Esses produtores, naturalmente, eles têm compromissos. Como que eles não podem fazer? Há algum recurso para eles? Fabélia, esse é um assunto que não é novo, mas porém ele é constante. Porque, por ser uma indústria a céu aberto, todos os anos, e o Brasil, um país de dimensões continentais, todos os anos nós temos em regiões diferentes problemas diferentes, né? Ano passado, e esse ano está se repetindo, tem regiões que o problema é o excesso da chuva, seja às vezes no plantio ou mesmo na hora da colheita, o que atrapalha também. Aqui, inclusive, já está atrapalhando. E aí, em outros locais, você tem a falta da chuva. Ano passado, nós tivemos na safrinha problema em algumas regiões de geada. Quer dizer, são situações... Inclusive aqui, em regiões próximas. Então, assim, afetam às vezes 20%, 30%, 40%, 50% da sua produção. Então, quando você fala na frustração de safra, é isso. Você tem uma área plantada de X hectares, você espera colher um número mais ou menos médio daquelas sacas de soja ou milho, o que for. E aí, em virtude de um problema desse climático, afeta de ter uma redução drástica e que essa redução vai impactar o quê? Na sua capacidade financeira. Ora, se eu ia colher X e não estou colhendo X menos alguma coisa, dependendo desse impacto, dessa redução, isso pode dificultar que eu mantenha meus compromissos com funcionário, com, né, a manutenção de todo o negócio e principalmente com créditos que geralmente os produtores tomam junto às instituições financeiras para o custeio da safra. Então, geralmente, esses pagamentos eles ocorrem, os seus vencimentos são logo após a safra ou após a safrinha, e aí você tem uma safra com uma frustração, com uma diminuição considerável da sua receita, como é que você vai dar conta de pagar tudo e ainda ter alguma sobra para o próximo plantio, para a próxima colheita que você vai fazer? Então, são esses detalhes que o produtor tem que estar atento. Mas também, sabendo da importância do agronegócio para a economia nacional e internacional, existe uma legislação federal há muitos anos específica sobre o tema, né, sobre o crédito rural. Existe um manual de crédito rural, com normas instituídas também pelo Banco Central, enfim. E dentro desse manual de crédito rural existem as situações que prevêem o direito do produtor, desde que ele se municie de alguns elementos e provas, de requerer às instituições financeiras o alongamento da sua dívida. Então, não é um favor, um direito que o produtor tem de demonstrar, ocorrer esses problemas. E o manual prevê vários, até mesmo crises cambiais, crises de mercadológicas, enfim, não é só o climático. Mas o mais comum são os problemas climáticos. E aí ele, comprovando isso, ele faz um requerimento à instituição financeira e tem o direito de pleitear o alongamento da sua dívida rural, né? Esse é o principal ponto. E em casos extremados, se mesmo assim, com toda a documentação, ele não conseguir junto ao banco na esfera administrativa, até mesmo judicialmente, exigir que a instituição financeira lhe conceda essa prorrogação do seu crédito. Heráclito, mas houve ali, eu estou vendo, a minha área está com problema. Quais são os procedimentos que eu devo adotar? Porque, naturalmente, você falou aí em municiar de provas e tudo, documentos. Que tipo de documento eu preciso e tem prazo para isso? Olha, essa orientação é muito importante. Hoje em dia, a gente tem algo
que está na mão dos produtores e é algo muito fácil de fazer, mas deve ser feito com constância. O que é? Ele está percebendo que está tendo um problema, ou excesso, ou a falta da chuva, geada, o que for. É importante que ele faça o quê? Fotos e filmagens por dias consecutivos. Né? Vários vídeos, várias fotos, e vá guardando tudo isso. Munido dessas imagens, desses vídeos, ele pode se dirigir a um cartório, a um ofício de notas, e lavrar uma ata notarial, onde o tabelião vai dizer que foi-lhe apresentado imagens tais, fotos tais. Vai virar uma espécie de... mini relatório, digamos assim. Só que a ata notarial, como é feito no tabelionato de notas, ela tem fé pública. Então, tem uma força maior de provas. E ele vai dizer, ó, tem aqui as imagens, fotos autenticadas, vídeos, na propriedade e tal, e vai dar os detalhes. Onde é a propriedade, o tamanho, qual é o problema enfrentado, qual é o tipo de lavoura, e nessa ata notarial. É um documento já importante sobre o tema. Outro documento é fazer um laudo particular, onde o responsável técnico, geralmente é um engenheiro agrônomo que cuida daquela produção, vai detalhar onde fica a área, o tamanho da lavoura, a área plantada, quais são as técnicas utilizadas, o que foi feito e qual é o problema que está sendo enfrentado. Né? Esse é o laudo produzido o quê? Pelo responsável técnico daquela fazenda do produtor rural. Na sequência, solicitar que o banco, onde ele tem o crédito que vai ser negociado, envie os fiscais do banco, que vão lá também fazer um laudo em nome do credor, verificar, tirar fotos e constatar que realmente houve um problema que afetou aquela safra. Ao final do laudo, é importante que durante o laudo, o responsável técnico e o próprio produtor rural estejam acompanhando, né, o fiscal do banco, e aí ao final eles verificar se o laudo está condizente com as informações que você confirma naquilo ali e assinar conjuntamente esse laudo. Isso daí para comprovar, digamos assim, documentos que você vai produzir daquela quebra de safra, do problema que você teve. Um documento importante, muitos municípios, ano passado nós tivemos aqui em Jataí, Caiapônia, salvo engano, Serranópolis também, o prefeito verifica essa situação e faz um decreto de calamidade. Aí você tem também uma prova, né, documentar um decreto de calamidade pública que naquele município foi afetado por chuva ou pelo excesso ou a falta dela. Temos também, por exemplo, reportagens em canais de TV, em rádio, em jornais, em blogs. Você selecionar e juntar essas reportagens para mostrar que naquela região houve e foi noticiado o problema climático. Né? E, somando a tudo isso, você contratar o quê? Uma assessoria especializada para que ele possa fazer um laudo de capacidade de pagamento. Porque nesse laudo ele vai analisar a sua produção anterior e a produção atual, mostrando a sua média e o que era esperado. Eu esperava colher tanto, não colhi isso tanto. Né? O que é que eu tenho de crédito a receber com a safra que eu consegui colher, mas o que é que eu tenho de débitos a pagar dessa safra, da safra anterior, e o que é que sobra, o que é que eu consigo. E aí mostra isso em números, em planilhas, e vai mostrar ao banco, eu não tenho como lhe pagar esse ano por conta desse problema, mas se você conseguir alongar aqui meu débito por 3, 5, 10 anos, eu vou conseguir lhe pagar de uma forma mais suave. É um favor que o banco faz? Não. A lei assim prevê, que ele consiga repactuar seu débito de acordo com a sua capacidade de pagamento. Por isso que ele tem que saber qual é a sua real capacidade depois desse prejuízo. Você colocou aqui, né, que faz a colheita e vai analisar. Então, quer dizer, eu tenho que fazer toda aquela documentação antes da colheita, isso, mesmo não tendo certeza, porque se eu tentar depois, eu já não vou ter mais porque antes da colheita, você já vai mostrando, tá aqui, ó, eu tenho uma área X, pelas fotos, pelas imagens, já foi danificado, já percebe-se que vai ter aquele prejuízo, chama o fiscal e tal. E depois, quando você faz a colheita, consolida. Eu achava que ia ter, realmente achava até que uma quebra de 30%, tive de 40% e tal. Depois da colheita vai ter a consolidação da quebra. Porque se eu deixar só para depois da colheita, eu já perdi o time de fazer uma série de outros documentos. Quanto antes você perceber que vai afetar, você já vai se municiando de vídeo, de fotos e se documentando. E o mais importante, depois você tem toda essa documentação e tudo, é antes do vencimento, você fazer o pedido administrativo antes de vencer a operação no banco, né, na instituição financeira. Esse é o prazo. Antes do vencimento, você chega e protocola, não vou dar conta de pagar em tal data porque eu tive esse problema. E aí, cercado dessa documentação toda. Nessa questão da avaliação da capacidade financeira, é importante esse momento porque não é simplesmente jogar a dívida para o ano que vem, não é isso? Esse é o maior problema. Quando os produtores rurais nos procuram para alguma consultoria, na maioria das vezes eles já estão numa situação de sufoco. E quando você vai analisar qual foi o problema desse sufoco?
Ele teve um problema 2, 3 safras para trás, não dava conta de pagar, mas ele não fez o alongamento do seu crédito rural, como manda o manual. Ele chegou para o gerente do banco só, tive problema na safra, mas não da forma que deveria ser feito. E tive um problema, não vou dar conta de pagar, o gerente faz o mais fácil. O que é o mais fácil? Não, eu tenho como prorrogar isso. Mas faz o quê? Ele joga para o ano seguinte. Então ele pega um crédito novo, quita o anterior e você tem um novo débito para o ano posterior. Aí para o ano que vem eu vou ter dois de uma vez só. Exatamente. Você vai ter o da safra que deu problema e o da safra que está atual. Aí você junta em um único ano 2 débitos. Eu não consigo fazer isso. Aí não vai dar conta de pagar. E aí o que é que vai acontecer? Quando você faz essa nova operação, geralmente essa nova, que veio pagar que estava atrasada, ele não enquadra mais como crédito rural e joga uma operação normal de banco que vai ter juros e taxas mais elevadas. Então, quando você soma isso 2, 3 anos seguidos, vira uma bola de neve para o produtor rural. E quando o manual de crédito rural, ele prevê o seguinte, que você se adequar à sua capacidade de pagamento e a lógica do sistema para que você não pare sua operação. Então, quando você faz uma análise dessa de capacidade, você tem que dizer, ó, o produtor produz 15 milhões. Ele tem de débitos aqui 10. Os 5 que sobram não paga custeio, não paga o resto. Então, o que é que ele vai fazer? E ele tem as outras safras para frente. Então, vamos pegar o débito dele de 10 milhões, diluir aí, por exemplo, em 5 anos, porque ele vai ter, no ano 22, 23, ele vai ter o custo de 5 milhões da safra 22, 23, vai ter 2 milhões do débito anterior e sobra mais alguma coisa. Aí ele consegue em 5 anos, já teve casos de até 12 anos, a gente conseguiu o alongamento, porque provou que precisava de um prazo maior, porque era um débito de 28 milhões, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui de um cliente. E aí, era um débito de 28 milhões, o banco, a instituição financeira deu um alongamento de 12 anos, que a gente provou. Ele precisa de 12 anos para que ele pague parte do antigo e a safra atual, parte da antiga. Porque também se ele ficar sufocado e ele não conseguir mais o plantio, ele nem paga o antigo, nem paga o novo e vai encerrar a operação, entrar na recuperação judicial. E ninguém quer. Nem o produtor quer encerrar sua operação, nem o banco quer que ele faça isso, porque vai gerar dificuldade do recebimento. Então, é uma via de mão dupla. O banco lhe concede prazo, você consegue pagar o débito anterior e, ao mesmo tempo, continuar com sua operação girando. Agora, os produtores, eu falo dos produtores, é onde eu trabalho, é onde eu conheço bastante, ele tem muito aquela questão do brio, da vergonha de chegar e dizer que eu não vou dar conta de cumprir. Agora, é importante destacar isso que você está falando. Não é favor, ele é um produtor de primeira necessidade. Por isso há esse manual. A legislação não é um favor, para o produtor rural, para o fazendeiro A, B ou C. A lei especifica isso porque é atividade. A produção de alimentos, ela gera uma segurança para aquele país dele ter uma produção, capacidade de segurança alimentar. Então, a importância, a lei faz isso para esse setor porque tem uma segurança alimentar. Já pensou se tivesse uma crise gigantesca, que o país não tivesse a comida na mesa dos brasileiros e tudo? Então, e o país nosso tem tanta vocação que não só garante a nossa, como exporta para boa parte do mundo, depende da produção agrícola do Brasil. Então, assim, a lei, visualizando a importância do setor, lhe dá o direito. Então, não é favor, você tem o direito. Se você preencher os requisitos, você tem direito a prorrogar o seu débito. E não é não pagar, é pagar da forma que você pode. Eu podia pagar esse ano, não posso, eu vou precisar de 5 anos para pagar. Então, você vai pagar o banco, vai ter lá a correção, já que prolongou, também vai existir a correção, o banco vai receber por essa correção dentro das taxas rurais e você consegue continuar com sua operação. E essa operação também não é aquela situação assim, de que eu vou inventar que eu não consigo. É toda uma análise. Porque vai ser feita uma análise, vai ter provas documentais, o banco manda um fiscal lá, vai avaliar a sua lavoura, realmente verificar aquilo. Então, tem toda uma análise para que isso ocorra. Mas na maioria a gente já pegou casos em que produtores até de outro estado chegou a consultoria não para fazer isso, chegou para dizer, vamos entrar com a recuperação judicial, eu tenho uma dívida muito grande, eu não dou conta de pagar. E depois de uma análise de cerca de 4, 5, 6 meses, a gente mostrou, você não vai precisar vender sua fazenda, se a gente conseguir renegociar aqui, eram 6 credores, 6 bancos diferentes, um passivo de 68 milhões de reais, para você ter ideia, e a gente conseguiu renegociar esse passivo em 5, 10 e 12 anos, a depender da instituição, e uma família que ia vender as terras, ia sair da produção rural, conseguiu retomar sua atividade sem vender um palmo de chão, porque houve todo um trabalho de assessoria para repactuar seus débitos, melhorar sua produtividade, mudou a assessoria agronômica para ele ter mais eficiência e gastar menos, e estão hoje satisfeitos porque conseguiram superar esse momento de dificuldade. E aí leva a paz para dentro da família. Isso, que é o mais importante. E essa produção alimentar, ela é a segurança alimentar que também leva a paz. Porque, como diz Roberto Rodrigues,
quando o governo investe no produtor rural, ele não está protegendo o produtor, ele está protegendo o seu país. Porque um homem sem alimento, ele fica bravo. Um homem que vê o seu filho sem alimento é um bicho que ninguém sabe do que ele é capaz. Obrigada, nosso tempo está esgotado, voltamos a falar em outro momento. Tá bom, eu agradeço sempre a disposição de vocês e dos ouvintes, telespectadores. Um abraço para você.